Diário não oficial do Brasil. Dia 329/365, 25 de novembro, segunda-feira. 1. Hoje é o Dia Internacional da Não Violência contra a Mulher e é um bom momento para lembrarmos alguns números. 536 mulheres são vítimas de agressão a cada hora. 66% das mulheres brasileiras sofreram algum tipo de assédio no último ano. 70% das agressões contra a mulher ocorrem dentro de casa. 65% dos agressores contra as mulheres são os próprios parceiros ou ex. Fonte Sítio do Governo do Brasil. 1.206 casos de feminicídio registrados em 2018, sendo que 61% das vítimas eram negras. Em 2016, 13 mulheres foram assassinadas por dia no Brasil. Uma mulher é vítima de estupro a cada 9 minutos. Uma pessoa trans ou gênero diversas é assassinada no país a cada 2 dias. Uma mulher registra agressão sob a Lei Maria da Penha a cada 2 minutos. Fonte Agência Patrícia Galvão. 2. O Dia Internacional da Não Violência contra a Mulher, instituído pela ONU, existe em homenagem às Irmãs Pátria, Maria Teresa e Minerva Maribal, que lutavam por soluções para os problemas sociais e que foram torturadas e assassinadas nesta mesma data em 1960, a mando do ditador da República Dominicana, Rafael Trujillo. 3. E o governo federal não tem nada a dizer ou a propor. A ministra da Família, em nome de Já, chamou uma coletiva sobre o Dia Internacional da Não Violência contra a Mulher e ficou em silêncio. Depois chamou o próprio silêncio de performance. As políticas para as mulheres apresentadas pelos atuais ocupantes do Planalto são sempre um escárnio. Dia 328/365, 24 de novembro, domingo. Para que serve estar no governo se não for para favorecer os amigos, fazer farra com dinheiro público e outras coisinhas assim? 1. A CAPES, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior subordinado ao Ministério da Educação, autorizou o funcionamento de um curso de um amigo do incapaz que ocupa o Ministério e do ocupante da Casa Civil. O jornal GGN replica uma notícia publicada na Folha de São Paulo de que a autorização de um curso de pós-graduação na Universidade de Santo Amaro do amigo dos servidores públicos citados foi concedida, apesar de a proposta original ter sido alterada durante a tramitação do processo de aprovação, o que é proibido pelas regras da própria CAPES. 2. A Força Aérea Brasileira, aquela que é deslocada para levar a família do ex-capitão para passear, agora recebeu o encargo de realizar um voo para interceptar o voo da equipe do Flamengo, levar aos jogadores uma mensagem de felicitação pela vitória na Copa Libertadores da América e escoltá-los até o Rio de Janeiro. Um gesto de extravagância e arrogância caríssimo, transformando em moeda social. Quantos remédios da farmácia popular custou esse voo para o exibicionismo histriônico do palmeirense síndico disfuncional? Jornal Brasil 247. 3. Em agosto, já tínhamos sido surpreendidos com a farra do futebol. O ex-capitão foi a 3 jogos da seleção brasileira durante a Copa América. O gasto foi de 201,6 mil em média, 67,2 mil a cada jogo. Portal Vermelho. 4. Um empresário de Santa Catarina que costuma se fantasiar de Visconde de Sabugosa e protagoniza espetáculos de extremo mau gosto deve 168 milhões junto à Previdência e à Receita Federal. E anunciou que pretende pagar por faixas conduzidas por avião com frases ofensivas contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A vice-governadora do Piauí, Regina Souza, questionou por que, em vez disso, não devolve aos cofres públicos o que deve. Jornal Brasil 247. 5. O jornal Folha de São Paulo publicou uma informação de que existem 700 mil pedidos de concessão de Bolsa Família engavetados. Estimados que o boicote atinge cerca de 3 milhões de pessoas carentes. Blog Tijolaço.
Dia 327/365, 23 de novembro, sábado. 1. A pauta neoliberal, a pauta fascista, a pauta miliciana, tudo isso traduz a necropolítica do estado do aprofundamento das desigualdades. O jornal GGN aponta o avanço do fascismo no país, alertando para a criação do Partido 38, que caminha para a formação de algo que se assemelha à SS nazista. A distribuição de armas para as baixas patentes e desajustados, o aparelhamento das instituições em todos os poderes e a inacreditável blindagem do ex-capitão, porque o que interessa mesmo são as reformas assassinas. 2. O aparelhamento de instituições pelo crime organizado já é fato. 6 magistrados foram afastados de suas funções na Bahia, envolvidos na venda de sentenças, entre eles o presidente do TJ Bahia e 3 desembargadores. O agronegócio pagava aos integrantes do judiciário para se apropriar de terra. Um dos juízes já foi preso e as investigações apontam para uma ação sistemática e lucrativa, a expansão dos negócios de uma milícia agrária com seu braço no judiciário. Blog da Cidadania. 3. A questão da posse da terra e a expansão do agronegócio sempre teve muito sangue derramado com o apoio das instituições. No estado do Acre, local onde o então candidato à presidência, o síndico disfuncional, sugeriu eliminar os adversários matando-os, um dirigente do PSOL foi assassinado na quarta-feira, dia 20, com um tiro de espingarda de grosso calibre que o atingiu no peito. A questão de fundo era um conflito relacionado à posse de terras. Revista Fórum. 4. Um dos principais instrumentos propostos pelo atual governo para pôr em prática o genocídio da população pobre, além, é claro, da nefasta reforma da Previdência que aniquila o futuro dos trabalhadores, órfãos, viúvas e pessoas com deficiência, é o pacote anticrime proposto pelo ex-juiz ministro. No cerne da proposta, o excludente de ilicitude, que é a licença para matar defendida enfaticamente pelo ex-capitão presidente, e que mesmo antes de ser aprovada, já está sendo utilizada pela polícia com a alegação de atuar sob violenta emoção para justificar a morte de crianças. Negras, é claro. Dia 326/365, 22 de novembro, sexta-feira. 1. Incapacitado pelas sutilezas e metáforas, o síndico disfuncional adota a necropolítica da sua literalidade. Matar, matar, matar. O número de seu novo partido será 38. Coisa de miliciano. Mas o partido militar, que está na disputa pelo mesmo número, caso perca, fica com 64, outra alusão nefasta. Disputa de miliciano decadente. Carta Capital. 2. Como primeiro ato, na perspectiva do partido a ser criado e em continuidade à parceria com o cônjuge, o síndico se empenha no retorno do pacote pró-genocídio, também chamado de pacote anticrime, e insiste na aprovação do excludente de ilicitude, mais licença para matar. Jornal Brasil 247. 3. Voltando ao assassinato de Marielle Franco, de acordo com a revista Fórum, um advogado afirmou no Twitter que tem informações sobre um terceiro elemento no carro que conduzia os assassinos. Revista Fórum. 4. O incapaz que ocupa atualmente o Ministério da Educação, desqualificado como sempre, participante da mais aterrorizante equipe que já dirigiu o país desde a invasão europeia, chama a Uni de máfia e ataca as universidades federais. Fixado em maconha, acusa as universidades de terem plantações extensivas da erva nos campos e produzirem drogas sintéticas. A Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, ANIDEFES, avalia processá-lo. Jornal Brasil 247 e o Globo. 5. E Tchutchuca, louco por uma sociedade escravista, defende mais uma vez o fim dos direitos trabalhistas. Afirma que se os encargos trabalhistas forem zerados, automaticamente os patrões, isentos de impostos, compensarão com a criação de milhões de empregos. A produtividade melhora imediatamente, diz ele. E conclui que a tributação sobre a folha de pagamentos é o imposto mais cruel. Jornal Brasil 247. Não vai descansar enquanto não precarizar definitivamente as condições de trabalho no país.
6. A América Latina ferve. O movimento explode na Colômbia em protestos contra o desemprego e a política econômica do presidente de direita Iván Duque. Greve geral e 1 milhão de pessoas na rua. Partido do governo diz que manifestação é estratégia do Foro de São Paulo. Portal Pragmatismo Político. Dia 325/365, 21 de novembro, quinta-feira. 1. No necrogoverno, hoje, último dia do signo de Escorpião, eis que o síndico disfuncional e sua família se superam. Criam um partido em que o grande chefe se refere às decisões desse partido na primeira pessoa e o nome é Aliança pelo Brasil. Esqueceram ou ocultaram, sabe-se lá, a palavra nefasta. Aliança nefasta pelo Brasil, lá deles. A primeira imagem criada para representar o tal partido não podia ser mais apropriada. Forjada literalmente com cartuchos de armas diversas. 4.000 cartuchos de vários calibres formam o painel. Uou! Mas a obra ainda está incompleta. Faltou o sangue. 2. O partido que elegeu o síndico disfuncional, que ainda ocupa o Planalto, tentou realizar uma homenagem a Pinochet na Assembleia Legislativa de São Paulo, porque a única coisa que sabem celebrar é a morte e a violência. Mas alguma racionalidade ainda existe na direita brasileira e foram impedidos. Carta Capital. 3. Enquanto isso, o procurador PowerPoint e os parças vão dando pulinhos para ganharem uma sobrevida. No fabuloso mundo do Judiciário de Curitiba, uma juíza parça ignora a decisão do Supremo e, como uma nação independente, manda mais uma vez suspender julgamento de processo disciplinar contra o procurador PowerPoint no Conselho Nacional do Ministério Público. Paralelamente, a CCJ da Câmara avança na tentativa de destruir a Constituição e quer aprovar prisão em segunda instância. Afinal, não tem política para vencer o debate com Lula e, como o síndico não pode tomar outra facada, tratam de agilizar a possibilidade de prender e afastar os adversários políticos. Com as bênçãos do conge, é claro. Brasil 247. 4. Mas essa história de garantir punição não vale para amigos, motoristas com foro privilegiado, militares e os bolsofilhos. Bomba após bomba, os denominados meninos marmanjos com mais de 30 anos seguem sem prestar esclarecimentos, quaisquer que sejam os seus atos. 1 ano e 8 meses depois do assassinato de Marielle Franco, só temos diversionismos, tergiversações e manipulação de provas. Mas o presidente deste país, que está morrendo, declara que ladrão que rouba celular tem que ir para o pau, revista Fórum. Parece que só os grandes roubos continuarão a correr livres no país. 5. O grande momento positivo do dia veio com as Mães pela Diversidade. Num deprimente e vergonhoso ato na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, a ministra da Família, em nome de Já, comandou mais um espetáculo grotesco de homofobia e intolerância para uma plateia sedenta de ódio. O grupo de Mães pela Diversidade compareceu ao ato com suas roupas coloridas e a faixa "Tire o seu ódio do caminho, que eu quero passar com o meu amor". Um deputado, esquecendo que estava numa casa do povo, tentou expulsar as amorosas mães do recinto. Ao fim, venceram as mães. No sítio Outras Palavras, uma dessas mães escreve que em um país que carrega a vergonha de ser líder em assassinatos e violência contra a população LGBTQI, vamos sempre nos manifestar em defesa de todas as famílias, neste movimento alicerçado no amor. A revolução será feminista. Dia 324/365, 20 de novembro, quarta-feira. 1. Hoje é o dia da consciência negra. Dia de um racismo ser negado das mais diversas formas. Seja afirmando que a raça é humana, seja com insinuações da existência de uma coisa chamada racismo reverso. O país do genocídio da população negra não quer se olhar no espelho real. Prefere aquele quadro da televisão de Família Margarina onde se vê numa democracia racial. 2. Um país que tem 334 cédulas nazistas em atividades. Um país que tem uma polícia com taxa de letalidade extremamente alta e crescentes. Jornal do Estado de Minas. Um país negro e indígena governado por um racista explícito. 3. Um país em que a polícia que mata a menina Ágata, de 8 anos, sob o comando do narco-estado do fascista Witzel, é tão arrogante e certa da impunidade que tenta destruir provas à força e em público. Revista Veja.
que quando não consegue ocultar seus feitos muitas vezes se vale da diligência do judiciário, a exemplo do caso da juíza baiana que inocentou policiais envolvidos em uma chacina em sentença que foi posteriormente anulada. Portal G1. 4. A grande violência do governo fascista hoje é votar o pacote de licença para matar de autoria do ministro da Justiça. A proposta do pacote é de genocídio da juventude negra, porque sabemos todos, desde pequenininhos, que a bala perdida e os flagrantes têm nome, endereço e principalmente cor da pele. 5. O ainda deputado que responde pela alcunha de Coronel Tadeu, que cometeu ato de violência racista ontem na Câmara dos Deputados, integrante do partido que elegeu o presidente, explicitamente racista que está no Planalto, reverbera que o tráfico absorve uma boa parte das pessoas que moram nas comunidades e a maioria dessas pessoas é de origem negra. E por isso, os jovens negros são mortos. Jornal Folha de São Paulo. Isso no país em que 39 quilos de cocaína são encontrados no avião presidencial. O Aerococa, em que outros parlamentares têm seus nomes relacionados a carregamentos com meia tonelada de cocaína e que um general considera azar de um militar integrante da tripulação de aviões presidenciais ser flagrado pela polícia de outros países. Todos os citados brancos, e onde a guerra às drogas é o disfarce da guerra racista, que é a realidade de todos os dias. 6. O racismo estrutural não permite sequer que se fale da existência do racismo. Reagem como o ainda deputado, chutando e tentando destruir dados para sonegar informações e criar outras narrativas. O país ainda está muito longe da abolição. O país que mata um jovem negro a cada 23 minutos tem que se livrar dos racistas. Fora Bolsonaro, fora racistas PSL, fora racistas, fora fascistas. Dia 323/365, 19 de novembro, terça-feira. Dólar a R$ 4,20. Sob a batuta do trio formado pelo síndico disfuncional Tchutchuca e o Conge, seguimos no desgoverno rumo à borda da terra plana. O país afunda com a milícia no comando. 2. Um deputado bolsonarista do ex-partido do ex-capitão, num ato explícito de racismo, destruiu uma placa da exposição Reexistir no Brasil, Trajetórias Negras Brasileiras. O quadro vandalizado pelo deputado, que atende pela alcunha de Coronel Tadeu, apresentava estatísticas de pessoas negras mortas neste país e uma ilustração de Latuf, jornal GGN. O obscuro e violento deputado, integrante da Polícia Militar, ganhou um verbete na Wikipédia com o seu retrato. Em sua vida política, ficou mais conhecido por atos de intolerância. Na véspera do Dia da Consciência Negra de 2019, vandalizou uma exposição artística na Câmara de São Paulo que tratava do assunto. 3. Uma mulher bolsonarista e cidadã de bem, de 46 anos, foi presa em um avião que carregava cerca de 30 quilos de pasta base de cocaína ao fazer um pouso forçado em Elias Fausto, São Paulo. De acordo com a polícia, o valor do material traficado pode chegar a 2,4 milhões de reais, diário do centro do mundo. 4. O investigado Bolso Filho senador pode vir a ser o novo presidente do novo partido mais um do síndico disfuncional que ocupa o Planalto. 5. O Poder Judiciário vai mostrando suas entranhas. 4 desembargadores e 2 juízes do Tribunal da Justiça da Bahia são alvos de uma operação da Polícia Federal e do Ministério Público Federal denominada Faroeste, que investigaram um esquema de venda de sentenças de grilagem de terras, jornal à tarde. Mandar prender adversários políticos, combinar a cena com a Procuradoria, copiar e colar sentenças, chantagear empresários, grampear advogados de defesa, engavetar processos dos parsas. O judiciário brasileiro está podre em muitas instâncias. Entre as pessoas investigadas na Bahia, chama a atenção uma senhora que foi responsável pela absolvição instantânea de policiais militares envolvidos numa chacina.
6. A deputada Maria do Rosário, PT do Rio Grande do Sul, promoveu hoje ato para a doação a 7 instituições que atuam no combate à violência contra as mulheres e meninas, no valor da indenização que recebeu do ex-capitão e ex-deputado Jair Bolsonaro, condenado numa ação por danos morais movida pela parlamentar gaúcha. Diário do Centro do Mundo. 7. Eleito com e apesar do discurso racista e misógino, o síndico disfuncional tenta estrangular o Nordeste com repasses diferenciados. O governo continua incapaz de medidas efetivas para conter o óleo que invade as praias nordestinas. São 9 estados, 116 municípios e 643 localidades, incluindo ilhas e manguezais. R7. A Câmara dos Deputados vai instalar uma CPI do vazamento de óleo para investigar a responsabilidade pelo crime ambiental e avaliar as medidas que estão sendo tomadas pelos órgãos competentes, porque não há respostas até agora. Milhares de pescadores artesanais estão sem o seu ganha-pão. Jornal à Tarde. 8. Os governadores do Nordeste, que formaram um consórcio, partiram para a Europa para tentar fazer negócios diretamente e driblar a violência do governo federal, porque há resistência de muitas formas.